Então, na aula de hoje, nós vamos conversar, né? Vamos apresentar um tema, né, que, em si, não vai ser solicitado em nenhuma avaliação. Entretanto, esse tema se faz necessário porque ele ajuda a contextualizar a condição histórica do direito internacional. Tá? Então, qual que é a nossa proposta de hoje? A nossa proposta de hoje é apresentar a vocês, em uma aula, né, uma evolução histórica do direito internacional público. Eu não vou apresentar a vocês a evolução histórica, porque não só são muitas as perspectivas possíveis, mas, em especial, porque um curso que se pretende exaustivo na evolução histórica duraria quase um semestre inteiro. Então, o propósito é só localizá-los e localizá-las na evolução histórica do direito internacional público. Talvez, em algum momento ali, eu vou exigir de vocês, né, que se lembrem do repertório que vocês trazem com vocês de história geral, principalmente para aqueles e para aquelas que são mais novos, né, que terminaram um ensino médio, né, em especial 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos, né, eu sei que essa parte de história está bem fresca na memória de vocês. Tá? Para aqueles que são um pouco mais velhos, teremos um pouco mais de paciência, mas, enfim, tenho certeza que alguma coisa vocês vão se lembrar, tá bom? Bem, então, tendo dito isso, vamos começar. O primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é o seguinte, é a definição e o conceito de direito internacional público. Então, a primeira coisa é buscar um conceito e uma definição do direito internacional público. E por que isso? E o que uma definição, um conceito tem a ver com a evolução histórica? Qualquer área do direito, muito pode se aprender sobre essa área se vocês, em algum momento, fizerem as perguntas certas sobre o nome dessas áreas. Em que sentido? Por que direito tributário e não direito fiscal? Por que a mudança do nome de direito criminal para direito penal? Por que chamamos o direito civil de direito civil? Por que damos o nome de direito público ao direito público e direito privado ao direito privado? Se vocês buscam as respostas para essas perguntas, com certeza vocês vão aprender bastante sobre essas respectivas áreas apenas por compreender a razão por trás dos seus nomes. E a mesma coisa é com o direito internacional. Por que direito internacional? Quem que foi a primeira pessoa que sugeriu este nome para esta área do direito? E mais, será que esta área desse direito, ela se cria quando surge o nome? Ou seja, antes de alguém dizer isto se chamará direito internacional, será então que não existiu direito internacional? Será que o direito internacional passou a existir tão somente a partir do momento que alguém disse, olha, vou chamar isto de direito internacional e aí esta área é criada? É o que nós vamos ver agora. A primeira pessoa que deu o nome disso, de direito internacional, foi o jurista e filósofo inglês Jeremias Bentham, também conhecido como Jeremy Bentham, mas para nós, aqui no Brasil, o Jeremias Bentham. Mas vejam, né, o Bentham, como toda mente muito criativa, e uma pessoa que escorria sobre vários assuntos e com muita propriedade, ele foi o primeiro a dar um nome direito internacional em uma obra chamada Princípios do Direito Internacional, essa obra é de 1780. E se eu falo de direito internacional, então eu estou falando de um direito entre nações. Então agora a pergunta que fica é, o direito internacional, portanto, só passou a existir quando as nações, ou seja, quando o Estado moderno passou a existir? Essa é uma pergunta que nós vamos tentar responder na aula de hoje. Tá? Então, vamos guardar numa caixinha a seguinte informação. A expressão direito internacional foi criada pelo Jeremias Bentham em 1780. Há duas formas de nós olharmos a história do direito internacional. Há duas perspectivas. Tá?
Uma forma, uma perspectiva é o que eu chamo da perspectiva ampla e a outra é a perspectiva restrita. Então, nós temos duas formas de olharmos a história do direito internacional público. Uma é pela perspectiva ampla e a outra pela perspectiva restrita. Por que ampla e por que restrita? Se eu falo de perspectiva ampla, quando que surge o direito internacional público? Pela perspectiva ampla. Surge no primeiro registro histórico da relação entre entes políticos independentes. Basicamente é o seguinte, olha, no primeiro vestígio que nós temos de um tratado, então se eu encontrar algum documento, provavelmente um documento escrito, que apresente para nós é o primeiro sinal de uma relação entre entes políticos independentes, isto é o início do direito internacional público. Então, ali eu encontraria, no primeiro registro histórico, de uma relação entre entes políticos independentes, o início do direito internacional público. Então, resumindo, o primeiro registro de um tratado na história. E que registro é esse? A arqueologia identificou, e aqui está no slide, no Tratado de Kadesh, ou melhor, no Tratado de Hadesh, 1274 a.C., o primeiro tratado, o primeiro registro escrito entre entes políticos independentes. Nessas imagens que vocês estão vendo, essa imagem maior é o vestígio desse tratado. Então, o que vocês estão vendo é uma documentação feita em argila, são os pedaços, são os fragmentos de uma parte desse tratado. O Tratado de Hadesh, ele celebrou a paz entre duas civilizações importantes da antiguidade, os egípcios e os hititas. Grosso modo, a civilização egípcia, que se encontrava em parte do que hoje é o Egito moderno, e os hititas. Os hititas, eles se encontravam em parte do que hoje é a Turquia moderna. Então, nós estamos falando de duas civilizações que, em determinado momento, entraram em guerra, entraram em conflito, e depois dessa guerra, depois desse conflito, celebraram um tratado. E esse tratado permaneceu preservado e chegou até nós. Estamos aqui diante de um documento que tem mais de 3.000 anos. Bom, se é um documento que tem mais de 3.000 anos, por essa perspectiva ampla, eu teria que dizer o seguinte, olha, o direito internacional ele começou lá com o Tratado de Hadesh. Se eventualmente a arqueologia encontrasse um vestígio de um tratado mais antigo, um tratado de 3.000 anos antes de Cristo, enfim, aí eu diria, olha, o direito internacional, então ele começou há 6.000 anos. Qual é o ponto dessa abordagem? Seria impossível em 1, 2 ou 10 aulas falar sobre toda a evolução do direito internacional em mais de 3.000 anos. Quando Jeremias escreve Princípios do Direito Internacional, não é para essa perspectiva que ele está olhando, não. É para a perspectiva restrita. E o que é essa perspectiva restrita? Então, vimos a perspectiva ampla, que ela é mais aberta em termos da história, e agora vamos ver a perspectiva restrita. O que é essa perspectiva restrita? Por ela, o início do direito internacional se dá com a formação do Estado moderno. Então, pela perspectiva restrita, o início do direito internacional se dá na formação do Estado moderno. Então, por essa perspectiva mais restrita, eu teria o direito internacional ali no momento de formação do Estado moderno. Então, pela perspectiva restrita, o nosso foco é o Estado moderno e a relação entre Estados modernos. E agora a pergunta que fica é, mas o que é esse Estado moderno e como que eu identifico esse Estado moderno no tempo? Quais são as características desse Estado moderno? Como ponto de referência, se utiliza um evento na história chamado de Paz de Westfália. Lá na Paz de Westfália, de 1648, então estamos falando aqui do século XVII, nós temos um momento que consolida a figura do Estado moderno para muitos pesquisadores e pesquisadoras. A Paz de Westfália, em 1648. Rapidamente, contexto, houve, como boa parte da relação de entes políticos que são independentes, você tem um conflito, depois você tem um momento de paz,
aí depois você tem um conflito de novo, aí você volta a ter um momento de paz, enfim. Houve uma guerra na Europa, a famosa Guerra dos 30 Anos, e quando essa guerra termina, nós temos ali um momento em que são celebrados tratados de paz, e isto ficou conhecido como a Paz de Westfália. Westfália é uma região onde hoje é a Alemanha, tá? Uma região que ficaria localizada na Alemanha moderna. Por que este evento é considerado como um evento que consolida o Estado moderno? O Estado moderno, ele tem duas características que nós vamos ver muitas vezes ao longo desse curso, que são muito importantes para nós em direito internacional. Uma dessas características é o território definido, e a outra característica é a questão da nacionalidade. Então, o Estado moderno ele tem duas características muito importantes para nós. Para nós, em direito internacional público, duas são as mais importantes: o território definido e a nacionalidade. Em 1648, com a Paz de Westfália, se consolida essa noção de um território definido. Antes de 1648, nem sempre ter um território definido era algo importante para um ente político, para uma civilização. Isso pode parecer uma coisa muito abstrata, mas vejam que isso impacta e muito até hoje a forma como nós pensamos o direito. Então eu digo, olha, existe o direito brasileiro, que é o direito, o ordenamento jurídico que produz efeitos sobre o Estado brasileiro. Existe o direito argentino, que é aquele que produz efeitos sobre o Estado argentino, assim sucessivamente. E quando nós pensamos no mundo do direito, nós pensamos no mundo do direito, em grande medida, usando como referência o ordenamento jurídico que é estabelecido pelo Estado. Isso não é algo que aconteceu durante toda a história. Isto é uma consequência deste momento do século XVII, quando se consolida a figura do Estado moderno com um território definido. E aí eu, Estado, passo a dizer o seguinte: olha, esta área geográfica é minha e eu decido sobre esta área geográfica. Isso é uma característica muito importante do Estado moderno que nós trazemos até hoje. Se você hoje olha um mapa do mundo com divisão política, você olha o mapa do mundo com divisão entre países, entre estados, com territórios certinhos. Ali você vai saber, aqui começa o Brasil, ou aqui termina o Brasil e começa o território de um outro país. Isso muda alguma questão em termos de direito? Com certeza. Não? Quando eu saio do território brasileiro, em tese, eu estou sob um outro ordenamento jurídico que não é mais o brasileiro. Em 1648 se consolida este ponto importante do Estado moderno, que é o território definido. Quando nós falamos de nacionalidade, ou seja, essa ideia de que o ser humano tem um vínculo com o Estado, ele tem um vínculo de pertencimento, então eu sou brasileiro, eu sou uruguaio, etc., etc. Essa ideia de nacionalidade, ela se confirma com duas revoluções: a Revolução Americana e a Revolução Francesa, lá nos séculos XVIII. Então, as duas revoluções, a americana, de 1776, e a francesa, de 1789. Então, entre esse século XVII e o século XVIII, está formando essa coisa nova chamada de Estado moderno. E a relação jurídica entre esses Estados modernos, pela perspectiva restrita, é o início do direito internacional público. Então, o que nós vamos usar na aula de hoje? Não essa perspectiva ampla, nós vamos usar essa perspectiva restrita. Então, nós vamos ver esse direito internacional a partir de 1648, a partir da formação do Estado moderno. Não vamos ver todos os pontos, só alguns. Por quê? Porque justamente essa perspectiva restrita, essa perspectiva, sim, Tatiana, essa perspectiva, falei, 1776, 1789, é essa perspectiva restrita, que é o objeto do quê? De preocupação do Bentham. Quando Bentham diz, olha, os princípios do direito internacional, os princípios do direito entre as nações, ele está se referindo a esses estados modernos, nação como estado moderno. O Bentham está preocupado com a relação entre os hititas e os egípcios 1000 anos antes de Cristo. Então, seguimos com essa perspectiva restrita aqui.